eles está comprovado, as pesquisas, os estudos demonstram que o trabalho da mulher fora do lar causa um declínio da fertilidade. Então, o relatório prevê a utilização das mulheres para fins de controle demográfico. Estimular que as mulheres não se casem cedo e, quando se casarem, resolvam trabalhar fora de casa. Aí se explica por que os grupos feministas têm tanta subvenção e tanto apoio estrangeiro. São minúsculas as feministas, são grupos assim insignificantes, mas muito ricos, que fazem lobby no Congresso Nacional contra nós, brasileiros. Dizem elas que estão falando em favor das mulheres, mas na verdade elas estão fazendo e agindo em favor daqueles que as financiam. O relatório Kissinger fala também de estratégias como convencer as famílias de que é para o seu bem-estar individual e nacional ter, no máximo, 3 filhos e depois, numa segunda etapa, apenas 2 filhos. Nós já chegamos a esta segunda etapa. Se você fizer uma pergunta pública em um auditório qualquer, de uma escola, por exemplo, quantos filhos vocês querem ter? Quase todo mundo vai dizer, eu quero ter 2. Por quê? Nós já fomos, vamos dizer assim, inculcados com essa ideia. Colocaram isso na nossa cabeça e nós aceitamos passivamente e sem criticar. Bem, então, e se o povo começar a desconfiar que isso é algum interesse imperialista? O documento diz que os Estados Unidos vão se defender disso, dizendo reiteradas vezes, primeiro, que o crescimento da população mundial causa pobreza. É causa e consequência da pobreza. E, além disso, vão dizer que os Estados Unidos devem dizer que as ajudas que eles estão dando é para ajudar ao casal a determinar o número e o espaçamento de seus filhos. Dessa forma, o plano fica disfarçado. Ele parece ser uma ajuda, em vez de ser um controle. E as pessoas aceitam como se estivessem recebendo um favor. O plano fala também do aborto, mas naquela época o aborto era recém-legalizado nos Estados Unidos e ele fala disso em poucas linhas. Aliás, num único tópico se fala do aborto. Certas verdades, certos fatos precisam ser entendidos, diz o relatório. Nenhum país já reduziu o crescimento de sua população sem recorrer ao aborto. Eu fiquei pensando, a qual país ele estava se referindo quando falou isso? Muito provavelmente ele estava se referindo ao Japão. Porque o Japão, quando perdeu a Segunda Guerra Mundial, ele legalizou o aborto, mas legalizou o aborto de maneira tão ampla e tão fácil que hoje você vê como o Japão está sofrendo uma crise demográfica horrível. Logo que ele legalizou o aborto, a sua pirâmide etária se estreitou nas bases. Ele passou a ter uma população velha e sem reposição. Isso foi o efeito do aborto. Curiosamente, o aborto foi legalizado no Japão antes que a contracepção fosse legalizada. Os anticoncepcionais só foram permitidos no Japão, se não estou enganado, em 99 ou 98. Antes disso era proibido, mas o aborto já era liberado totalmente. Ora, talvez seja ao Japão que o relatório Kissinger se refere. Nenhum país já conseguiu reduzir o crescimento de sua população sem recorrer ao aborto. Isso explica, em parte,
por esse desejo enorme, quase insano, de querer implantar o aborto no Brasil e nos outros países do terceiro mundo. Bem, os Estados Unidos, então, eles tinham medo do crescimento populacional brasileiro e investiram pesado para que nós, brasileiros, não crescêssemos e não pudéssemos ameaçar a soberania dos Estados Unidos e os interesses externos dos Estados Unidos. E o que eles fizeram deu certo. O Brasil, que tinha uma taxa de fecundidade alta, mais ou menos 6 filhos por mulher em idade fértil na década de 60, hoje tem uma taxa de fecundidade tão baixa que é comparável aos países da Europa, aos países velhos. Um país, para não crescer, para ficar com a população estagnada, paralisada, sem crescer nem diminuir, ele tem que ter pelo menos 2,1 filhos por mulher em idade fértil. É a taxa mínima. No ano 2000, o Brasil estava pouco acima desta taxa. Agora que estamos em 2016, o Brasil já baixou muito, já foi muito abaixo dessa taxa. O Brasil tende não só a ser uma população velha, como ele tende a decrescer a sua população nos próximos decênios. De hoje até 2050, a população deve aumentar. Mas ela não vai aumentar linearmente, ela vai passar por um máximo, um pico, e depois ela deve cair. Cair! Imagine quando chegar o dia em que as mortes forem mais do que os nascimentos do Brasil, e a população, em vez de crescer a cada ano, vai cair a cada ano. Isso ainda não acontece, mas já está próximo, segundo previsões do IBGE. Mas isso é um cataclisma, claro, é pior do que uma guerra. Mas isso já está para acontecer no nosso país. No nosso país, a nossa pirâmide etária começou a estreitar nas bases a partir do final dos anos 90. Mas agora a situação está muito, muito pior. A esterilização, que já se praticava, mas era ilegal, foi legalizada por obra do PT em 1996, mas só entrou em vigor em 97, por causa de um veto do presidente Fernando Henrique Cardoso, veto esse que ele disse que foi acidental, e veto esse que foi derrubado pelo Congresso Nacional por causa do grande lobby feminista Cefêmea, que era uma missão quase impossível derrubar um veto de um presidente, mas o Cefêmea, com uma estratégia muito organizada, conseguiu este milagre. Hoje, a esterilização é permitida no Brasil, em certas condições, mas ela é praticada amplíssimamente, até em hospitais católicos, né? O que é muito triste. Bem, então, da maneira com que se vulgarizou a anticoncepção e a esterilização, o Brasil ele está se tornando um país em via de extinção. Esta é a verdade. Se nós não tivermos na próxima geração gente que queira ter filhos, e em grande quantidade, e que seja aberto à vida, nós devemos contar que o nosso país vai desaparecer e vai dar lugar a outras culturas mais prolíferas, por exemplo, os muçulmanos. Tá? O Brasil, para crescer, ele precisa de brasileiros. Quando você tem muitos brasileiros, você pode, pelo simples fato de serem muitos, esses brasileiros, evidentemente, eles comem mais, mas eles também trabalham mais. Eles são bocas, mas também são cérebros. Eles são pessoas que pensam, que podem inventar, criar. E a criatividade humana, ela parece ilimitada. Porque o homem pode, a cada vez, inventar técnicas melhores para aproveitar um hectare de terra, para fazer com que ele se renda mais e mais. E a velocidade com que o ser humano vai criando meios de aproveitamento do ambiente é muito maior do que a velocidade com que a população vai crescendo. De modo que, quando você tem uma população grande, você tem uma maior probabilidade de nascerem gênios, pessoas
muito inteligentes naquela população que vão poder, talvez, trazer um invento que vai revolucionar o país. Isso acontece quando o país tem muitos habitantes e quando o país não tem medo de crescer. Isso acontece. Se o país tem muitos habitantes, ele vai ter um grande mercado consumidor também. E, além disso, vai ter um exército numeroso. E, além disso, vai ter uma boa mão de obra. Então, se é verdade que o aumento da população causa, num momento inicial, uma carga para você suportar, em pouco tempo essa carga é superada pela mão de obra e pela produção intelectual que ela traz, intelectual e material. Então, aqueles que querem controlar a nossa população estão controlando a nossa primeira riqueza, que somos nós mesmos. Se eles fossem tirar de nós dinheiro, tirar de nós as florestas, tirar de nós os minerais, eles não fariam algo pior do que estão fazendo, porque estão tirando de nós a nós mesmos. Disse e repito, a primeira riqueza de um povo é o próprio povo. E um Brasil sem brasileiros é um Brasil miserável. Não adianta você imaginar uma população pequena que tenha bomba atômica, que tenha universidades maravilhosas, que tenha uma rede de esgoto excelente. Mas quem vai controlar isso tudo? Quem? Quem vai usufruir esses benefícios todos? Se você não tem população para reger tudo isso, isso acaba sendo estagnado. Uma população que é pequena e que não cresce, ela tende a ficar envelhecida. Os velhos tendem a aumentar em número e os jovens diminuir. Mas os velhos não produzem. Os velhos, depois de uma certa idade, são população inativa. São os aposentados, os pensionistas, os inválidos. Eles têm que ser carregados pela população mais jovem, que cada vez é menos numerosa. Isso provoca um colapso. Como é que poucos jovens vão poder cada vez mais sustentar um número cada vez maior de velhos? Não dá. O Estado pode tentar resolver esse problema aumentando os impostos, mas esta carga tributária não pode ser aumentada indefinidamente. Vai chegar a um tempo em que o sistema previdenciário vai simplesmente falir. Os idosos não vão ter mais quem cuide deles. E, obviamente, quando acontece uma coisa dessas, se lança a mão de ideias mais macabras, como a eutanásia, o suicídio assistido, coisas que acontecem, por exemplo, na Holanda, na Bélgica. A Holanda é um país tão praticante de eutanásias que os velhinhos de lá querem fugir para a Alemanha, porque lá a eutanásia pode ser praticada até mesmo contra a vontade do paciente, com a permissão da família. Se você ficar doente e é idoso e você é internado no hospital, você tem sérias probabilidades de nunca mais sair do hospital, a não ser como um cadáver. Cadáver que não morreu por morte natural, mas foi assassinado pelos médicos, pela equipe médica. Isso é uma realidade. A Holanda achou que isso era a melhor maneira de se livrar desse peso da terceira idade. Mas isso é uma coisa horrível. Você primeiro mata as crianças pelo aborto. Agora você mata os velhos. Vai matar quem mais? A população está se autodestruindo, infelizmente. O Brasil está trilhando esse mesmo caminho. A menos que você, jovem, que está me ouvindo, e que está pensando em se casar, queira ter famílias numerosas e queira fazer a diferença nadando contra a corrente e vivendo totalmente de um modo contrário ao que este mundo nos ensinou, a menos que a nova geração tome um caminho diferente de ensinar à mulher que o seu lugar privilegiado é o lar e que isso não é nenhum rebaixamento, é, aliás, uma glória para ela, e que a vocação principal da mulher é a maternidade, e que o trabalho fora do lar pode ser exercido com eficiência pelo marido dela, mas o trabalho em casa, de cuidar dos filhos, amamentá-los, de ser a ternura, o coração da casa, só ela pode fazer.
Se nós não mudarmos disso nas próximas décadas,